Em 2019, eu tive a primeira oportunidade, a primeira chance de viajar para fora do país. Foi uma viagem um tanto quanto curiosa. Eu fui para a Argentina, para Buenos Aires mais especificamente. Fiquei 5 dias lá. O motivo da viagem foi bem justo, que foi para assistir um jogo do Atlético, como é de se imaginar. Mas lá eu tive bastante chance de fazer algumas coisas que eu nunca tinha feito. Eu conheci alguns estádios. Para quem não sabe, Buenos Aires, das grandes capitais do mundo, é a cidade que mais tem times de futebol. E eu tive a oportunidade de ir lá conhecer tanto o estádio do River Plate, Monumental de Núñez, quanto a Bombonera, que é um estádio mítico, quem gosta de futebol já deve ter ouvido falar. E, além disso, tive a oportunidade de assistir um jogo lá. O resultado não foi dos melhores, o Atlético perdeu, para variar, mas ter tido essa oportunidade foi algo que mexeu bastante comigo e foi a primeira vez que eu conheci pessoas de outro lugar do mundo, que é algo que é muito normal na nossa comunidade, hoje muito normal no nosso dia a dia. Mas lá também foi a primeira vez que eu fui no Starbucks. E talvez para o jovem médio ali dos anos 2000, 2010, que nasceu aqui em Curitiba, talvez saiba que ir no Starbucks era algo que não era muito comum, até porque não tinha Starbucks em Curitiba e todo mundo falou, nossa, Starbucks é bom, tal. Matt, eu sei que você vai ver depois, Starbucks não é bom, tá? Mas foi a primeira chance que eu tive de ir numa cafeteria assim que ainda não tinha se propagado tanto aqui em Curitiba, eu não conhecia muito sobre isso. E foi assim, eu fui todos os dias, basicamente, né? Tava viajando sozinho numa coisa que nunca tinha aqui em Curitiba, ia todo dia, tinha na esquina do meu hotel um Starbucks, então eu ia todo dia. E então foi em média ali uns 10, 15 cafés. Erraram o meu nome nos 10, 15 cafés, ninguém conseguiu escrever certo. Então foi algo também que mudou um pouco assim meu conceito sobre isso, que eu tinha um pouco de ranço das pessoas que erravam o meu nome. Hoje é bem tranquilo quanto a isso. Mas depois que eu fui lá, nos últimos dias eu vi que eles tinham um pacote de café. E em casa, meu pai toma café todo dia. Umas 3, 4 xícaras de café por dia. E quando eu vi aquilo, eu pensei, vou levar para casa, porque eu já estou aqui, um café diferente, vou presentear meus pais, e assim, a gente tem um momento, toma um café da manhã juntos e etc. Comprei doce de leite, comprei um monte de coisa. Quando a gente voltou, eu cheguei num dia bem à tarde, bem tardão da noite. A gente foi dormir, no outro dia eu todo empolgado, acordei, vou abrir o café e é nóis, né? Vamos tomar um café, vou impressionar, vou ganhar uma moral, né? Fiquei 5 dias fora, quase não dei notícia. Fui no jogo com a camiseta do Atlético, que minha mãe pediu para eu não ir, ela ficou desesperada. Vou ganhar moral agora. A gente chegou, abriu o café, eu olhei para meus pais, olhei para o café, olhei para os meus pais, e abrindo a embalagem, não sei se todos vão conseguir ver, mas era o grão do café. O grão do café. Algo para quem conhece de café, parece meio óbvio que talvez eles vão vender o moído e vão vender o grão. Mas eu só queria impressionar eles. Eu não manjava nada de café e hoje em dia ainda não manjo. Então eu cheguei, abri, mostrei, olhei e falei, putz, é café em grão. A gente ficou se olhando, tipo, o que a gente vai fazer, tá ligado? E não tinha o que fazer, porque a gente não tinha um moedor. Meu pai compra café Damasco, toma todo dia café Damasco 3, 4 vezes por dia. A gente nunca pensou em ter um moedor em casa. E esse grão, a gente achou uma utilidade para ele. Minha mãe tinha um vaso bem bonito lá, tem o vaso até hoje. A gente encheu os grãos lá e ele perfumou a casa por um tempo. Perfumou a casa, ele teve ali uma certa utilidade. Mas o grão é bonito. Tem um aroma até, não é tanto, mas ele tem um aroma. Mas ele, como grão, ele não é útil para o seu propósito final. Ele precisa passar por algo para chegar no seu propósito final, para ser útil. Ele precisa passar por um processo de moagem para chegar no café moído e para a gente poder consumir ele. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente, como o Cacá mencionou, a gente está no 3º domingo da série O Legado do Evangelho. No primeiro, o Dani ministrou para a gente o capítulo 1. E ele falou sobre fé não fingida, perseverança como herança espiritual. No segundo, o Rafa ele expôs que sem risco a gente não tem reino, a gente não alcança o reino. E hoje a gente vai ver como seguir esse legado do Evangelho exige um processo de transformação. Às vezes, Deus vai moer nosso coração. Isso vai doer. Mas é necessário e é para a gente ser usado no final. Eu separei o texto em 2 partes. A primeira, do versículo 14 ao 19, que a gente vai falar que o importante é aquilo que importa. Pode parecer um pouco prolixo, mas depois a gente vai ver que faz sentido. E, por último, do versículo 20 ao 26, que a gente vai viver uma vida para ser usado por Deus. No versículo 14, Paulo começa com uma advertência para Timóteo. Ele fala assim,
Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussão acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Nos versículos seguintes, ele vai explicar o porquê disso, né? Ele fala ali que Himeneu e Fileto, que são homens que a gente não tem muito contexto, a gente não sabe muito sobre as histórias deles, mas a gente sabe que eles estavam deturpando os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus e aquilo que deveria ser pregado para a igreja. Paulo fala ali que eles estavam pervertendo os ouvintes, né? Uma frase um tanto quanto forte, principalmente nos contextos de hoje. E ali no versículo de 16 a 18, Paulo fala assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e assim alguns pervertem a fé. Paulo compara com um câncer, uma doença tão terrível, tão rápida. Eu acho que praticamente todo mundo aqui conhece algum caso de algum familiar, alguma pessoa próxima que passou por isso ou está passando por isso, e sabe que é uma doença terrível, que traz uma dor terrível e que realmente se alastra muito rápido. Uma semana a pessoa está bem, na outra ela não está bem. E Paulo usou essa comparação mesmo para advertir a gente da gravidade que é isso, da gravidade que é a gente se desviar dos ensinos de Jesus. E essa imagem mostra muito para a gente a gravidade de uma doutrina errada, a gravidade de estar numa igreja que talvez não prega a verdade, não prega tudo aquilo que está na Bíblia. Tem um comentarista bíblico que a gente usa muito aqui na igreja, que ele é da Calvary, o Guzik, e ele comenta o seguinte: parece que eles estavam ensinando que já estávamos no reino milenar de Cristo, ou que não havia ressurreição futura, ela já havia ocorrido. E falar isso é bater totalmente de frente com a nossa fé, com a nossa crença e com tudo aquilo que está baseado na nossa religião e aquilo que a gente acredita. Paulo mesmo, em 1 Coríntios 15, ele afirma que se não tem ressurreição, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Também é inútil a fé que todo mundo que tem aqui. Parece um pouco óbvio para a gente hoje discutir isso. A gente sabe que a ressurreição não é uma metáfora. Ela é uma verdade. Com Jesus, ela foi concreta e corpórea. Ele realmente foi até a morte, ressuscitou e depois subiu aos céus. Para a gente, cristão no mundo de hoje, essa ressurreição, ela também não é uma metáfora, mas ela é uma promessa. Uma promessa para um futuro glorioso, um futuro na presença do Pai. E se a gente tirar isso de nós, com o que a gente vive num mundo tão triste, com tanta tristeza, com tanta maldade? Então, negar isso e tirar isso de nós, cristãos, é basicamente apagar nossa fé, um dos princípios dela. Nos dias de hoje, tem maneiras diferentes de desviar do que é o importante, ou de desviar do foco do evangelho. Às vezes elas são muito mais sutis. Tem igreja que tem área VIP. Tem uns escoteiros subindo montanha. Tem igreja abrindo banco. Tem gente que devia estar no ministério infantil, adolescente, pregando e ganhando rios de dinheiro. E é normalizado isso para muitas pessoas. Muitas pessoas apoiam, aplaudem. Mas às vezes é sutil essa deturpação. Às vezes não vai ser algo escancarado na nossa frente, na nossa cara. E em meio a tudo isso, o evangelho que é simples. Ele não é performático, ele não precisa de um show, ele não precisa de malabarismo, ele é esquecido. As pessoas esquecem dessa verdade e esquecem de falar aquilo que é simples. Não é fácil, que nem sempre o que é simples é fácil de falar ou de aplicar. Mas ele é simples. O problema que Paulo evidencia, ele é visto no dia de hoje. A distração do evangelho deturpa a fé de muitas pessoas, perverte a fé de muitas pessoas. Eu citei alguns exemplos que talvez nem todos saibam de tudo que eu estou falando, mas todo mundo sabe algum exemplo, já passou por alguma coisa que foi falado que colocou uma pulga atrás da tua orelha e fez você questionar a sua fé. Por isso é muito importante você estar numa comunidade saudável, você ter o firme fundamento da palavra. Algumas semanas atrás, aqui mesmo, a gente teve a nossa reunião de diaconia com todo mundo que servia na igreja. Foi um tempo muito bom que a gente teve. Teve salgadinho, bolo, café da manhã, como sempre tem. Mas durante o Cacá estava falando sobre a nossa comunidade, ele falou uma verdade sobre isso. E depois eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele reafirmou isso e algo que, refletindo para escrever isso, fez muito sentido. Aqui dentro a gente não perde muito tempo com aquilo que
não importa, ou com aquilo que importa pouco. Aquilo que é pequeno, a gente tem que fazer ser pequeno. E aquilo que é grande, a gente tem que realmente dar importância e tratar como grande. Porém, é muito fácil fazer isso no domingo, fazer isso no grupo de conexão, quando a gente está num ambiente propício a isso, onde a gente está num ambiente que as pessoas esperam que a gente faça isso. Mas quando a gente está no mundo, de segunda a sexta-feira, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, nem sempre a gente vai ser incentivado a isso. Muitas vezes a gente vai ser incentivado a um embate, a crítica, a discussão, a ganhar o argumento do outro. E muitas vezes a gente prefere vencer discussões a refletir a beleza do Evangelho. Alguns meses atrás, o Doug pregou e deu um exemplo sobre isso, que os jovens estavam em Morretes, se eu não me engano, e estavam se vangloriando que ganharam um debate. Quando veio um senhor mais velho que estava com eles e falou: mas o que adianta vocês ganharem o debate daqueles caras se vocês não ganharam a vida deles para Cristo? E, às vezes, a gente, nesse mundo de rede social, de contato superficial com as pessoas, a gente prefere ganhar no argumento, compartilhar aquilo que a gente acha que é realmente a verdade, do que, às vezes, só ter uma mensagem simples do Evangelho, de bondade, de amor ao próximo. Isso se contamina muito rápido. Caso algumas pessoas tivessem esse comportamento aqui dentro e a liderança não tivesse o olho atento a isso, isso se alastraria facilmente aqui dentro da nossa comunidade, pode ter certeza, e a gente nem perceberia. Então, esse forte fundamento na palavra está firmado na palavra, na Bíblia, é aquilo que não vai deixar a gente deturpar. Não ficar procurando miúças ou pequenos detalhes que alguém deixou escapar para falar: viu o que você falou. Vamos agir com caridade, com amor, pensar no próximo antes de criticar o próximo. No versículo 19, Paulo declara o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade como todo aquele que confessa o nome do Senhor. Para a gente, no exemplo que eu dei aqui do café, a graça de Deus ela pode ser percebida até mesmo como filtro, que depois da moagem pode ter alguma sujeirinha, alguma coisa ali que ainda ficou dentro desse café, mas quando você põe o pó no filtro, põe a água, ele vai preservar aquilo que é puro. Ele vai deixar só o líquido escorrer e você vai ter uma bebida de qualidade, principalmente no café aqui de baixo, para você tomar. E Deus faz isso com a gente. Ele preserva aquilo que é puro dentro do nosso coração. É Ele que direciona a gente para aquilo que é puro, na verdade. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza vai querer se desviar dos ensinamentos dele. Mas é Ele que reequilibra e redireciona nosso coração. E somente a graça dele, somente voltando ao essencial, que é Jesus, o sacrifício dele na cruz pela gente, a palavra que ele nos deixou, que a gente vai ter o nosso coração calibrado. E Paulo, no versículo 15, ele nos orienta acerca disso. Ele fala o seguinte: procure apresentar-se aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Sobre isso, eu peguei um comentário do Spurgeon, que o Guzik comenta, e ele fala o seguinte: as palavras servem para cortar e penetrar, ferir e matar. E a palavra da verdade, a Bíblia, é para espetar os homens no coração e matar seus pecados. A palavra de Deus não é confiada aos ministros de Deus para divertir os homens com seu brilho, nem para encantá-los com as joias em seu pulso, mas para conquistar suas almas para Jesus. Jesus, na Bíblia, uma vez ele foi citado diretamente como carpinteiro. Então, o ofício dele, ensinado pela família dele, era mexer com madeira, com pedras, era esse lado um pouco mais voltado para a construção. Mas, lendo a Bíblia, buscando os ensinamentos dele, a gente pode ter uma certeza. O que ele melhor manejava não era ferramentas, não era madeira, não era pedras, não era nada. Ele manejava com perfeição a palavra de Deus, os ensinamentos do Pai para o Filho. Eu separei aqui 4 exemplos de armadilhas que tentaram pregar para Jesus durante o ministério deles. E são armadilhas que muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia. E a resposta de Jesus, como sempre, ela é muito contracultural, eu diria. Ele não responde aquilo que a gente espera. Quando a gente espera que ele vai para cima, ele recua. Quando a gente espera que ele fale, ele fica quieto. Quando a gente espera que ele vai condenar, ele prega perdão. A primeira
em Marcos 12, só estou citando só para se situarem, tá? Marcos 12, do versículo 18 ao 27, Jesus tem a discussão com os saduceus sobre a ressurreição. A gente teve esse ensinamento algumas semanas atrás aqui na igreja, só procurar lá no YouTube ou Spotify. E ali era uma armadilha puramente teológica, para pegar Jesus num deslize teológico, no que ele poderia falar que ia gerar uma interpretação dúbia. Só queriam enganar Jesus. E através dessa trapaça, através dessa armadilha que tentaram colocar para Jesus, Jesus enxergou-lhe uma oportunidade de ensinar que o nosso Deus, ele é o Deus dos vivos e dos mortos. Não importa muito essa questão, porque Deus ele vai reinar sobre quem está vivo e quem está morto. O segundo exemplo é na questão de César, quando perguntam para Jesus se tem que pagar tributo ao Império Romano a César. E tem aquela famosa frase, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E era uma armadilha ideológica do mundo onde eles estavam na época, no sistema que eles estavam aprisionados naquele momento, para ver se Jesus seria um rebelião, se ele seria se rebelar contra o sistema. E Jesus foi bem perspicaz na resposta dele, falando que existem dois reinos. Existe um reino que a gente está vivendo aqui, corpóreo, existe o reino de Deus. E seguir o reino de Deus é seguir as regras desse mundo também. Às vezes a gente pode não concordar com elas, e muitas a gente não concorda, muitas eu não concordo. Mas não adianta ser um criminoso ser crente. Não faz sentido ter essa dualidade da sua vida. O terceiro exemplo está em João 8, do versículo 1 ao 16, que é sobre a mulher adúltera, onde os homens estão lá para apedrejar ela, porque ela adulterou. E aqui a gente se pega num dilema moral, que também nós, como cristãos, a gente às vezes é pego para ser guardiões da moral e do respeito. E Jesus afirma ali, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas ele não para ali. Ele só não condena os caras, falam, para que vocês também são pecadores. Ao final, ele pregou arrependimento. Ele fala para a mulher, vai e não peque mais. Ele liberou a bondade da palavra de Deus. Ele não só condenou aqueles que estavam tentando cometer algo horrível com aquela mulher, mas ele também pregou a verdade do Evangelho. E por último, que para mim é o exemplo mais sensacional, é Jesus diante de Pilatos, que é ali no final de Marcos, capítulo 15, do versículo 2 a 5. Pilatos ali estava questionando, estava julgando Jesus para tentar encontrar um deslize, para tentar relativizar a verdade daquilo que Jesus estava falando. E Jesus não foi para o embate. Jesus se calou, ficou em silêncio. Muitas vezes, o melhor a se fazer quando a gente vai entrar numa discussão é se calar. Eu não conheço uma pessoa que quer entrar numa discussão para ser convencida pelo outro. A gente entra numa discussão porque a gente quer convencer o outro. Talvez se a gente tomar essa atitude de ficar quieto, ouvir o outro, vai quebrar totalmente aquela pessoa, e talvez você tenha uma oportunidade real de proclamar o Evangelho, de levar esse legado do Evangelho que a gente carrega para as outras pessoas. E Jesus ali, não só isso, ele estava no momento de total entrega às palavras e à profecia que Deus fez para a vida dele. Se Jesus quisesse, ele poderia falar qualquer coisa ali para Pilatos, que Pilatos não ia querer crucificar ele. Ele é Deus, ele pode tudo. Mas ele entendeu que o silêncio ia levar ao real propósito, que seria levar ele para a cruz. Jesus é nosso exemplo máximo como cristãos. Acho que isso não tem como negar. E ele mostra que, apesar do nosso ofício do dia a dia, apesar da gente ser designer, ser enfermeiro, ser economista, ser advogado, aquilo que a gente tem que manejar com mais excelência não é as ferramentas do nosso trabalho. Não é aquilo que a gente usa para nos sustentar. É a palavra dele que a gente tem que manejar. É os ensinos dele que a gente tem que saber para a gente não se desviar. Porque no trabalho, muitas vezes a gente vai ser tentado com aquilo que a gente sabe, ou com aquilo que a gente acha que sabe. Na nossa vida cotidiana, a gente vai ser tentado com premissas que a gente acha ser verdadeiras e na verdade não são. Mas tem um fundamento que não muda, desde o começo, que é a palavra de Deus. O legado do Evangelho na nossa vida, ele não é feito de opinião forte. Porque opinião forte, hoje em dia, qualquer um tem. Qualquer um cria um Instagram, compra seguidor, compra o verificado, e é especialista num assunto e muitas vezes nem sabe nada sobre o assunto. A gente não tem que ter opinião forte. A gente tem que ter uma fé firme em Jesus para ganhar almas para o reino dele.
A gente não tem que ganhar discussões. Na segunda parte, a partir do versículo 20, Paulo começa com uma ilustração bem simples. Numa casa grande, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Na primeira parte, a gente tratou um pouco sobre a distração da verdade da mensagem, para a gente focar naquilo que realmente importa, a proclamação do Evangelho. Nessa segunda parte, o problema exposto por Paulo é impureza. Impureza dos nossos corações. Todos que estão aqui, todos que estão no mundo, foram feitos para servir. E muitos, de fato, querem servir. Aqui na igreja a gente tem um exemplo claro disso. A gente tem muitas pessoas que servem em muitas áreas, muitas pessoas servindo. Mas nem todos querem passar pela transformação do coração que exige para ser um servo de fato do Senhor. Para ser um servo que vai ser usado de acordo com a palavra dele, que vai ser usado de acordo com os ensinamentos dele. Hoje, a gente é incentivado muito a viver o nosso sonho, né? Persiga teu sonho, faça de tudo para aquilo que você quer conquistar. Às vezes até passe por cima de pessoas para conquistar aquilo que você quer. A gente vive uma sociedade onde o princípio da verdade é muito relativo. A verdade para mim, às vezes, não é a verdade para quem está do meu lado. A gente vive uma sociedade que prega muito o eu-evangelho, não o evangelho de Cristo. A gente muitas vezes esquece que o protagonista da história não é a gente. O protagonista da história ficou lá na cruz e depois ressuscitou. A gente não tem que focar naquilo que a gente quer para a nossa vida. A gente tem que entregar para ver o que o Senhor quer para a nossa vida e aquilo que Ele quer nos usar. Paulo, no versículo 21, ele continua falando. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui, dependendo da leitura que a gente tiver, ou de quem estiver pregando, a gente pode ser tentado a cair numa tentação de achar que eu consigo me purificar. Porque Paulo fala ali, né? Se alguém se purificar dessas coisas. Ele não fala se alguém for purificado por Deus, se alguém deixar seu coração ser transformado. Mas Guzik, ele fala ali também que essa purificação ela tem dois aspectos muito importantes. O primeiro, principal. A primeira purificação não é obra nossa. É obra de Deus nas nossas vidas. Pela fé em Cristo. E sim, no segundo momento a gente tem uma participação ativa-passiva, digamos assim. Nós temos que buscar essa purificação. Mas ela só vai existir se a gente realmente tiver uma fé genuína em Cristo. Se a gente buscar por nossas forças, pelos nossos méritos, a gente vai estar na areia movediça. A gente vai cavar e vai se afundar cada vez mais. No dia de hoje, a gente tem visto no feed, que é onde a gente mais passa nosso tempo na semana, o confronto. A gente não vê muitos exemplos de mansidão. Eu consumo bastante YouTube. Basicamente, o meu dia todo fico vendo vídeos, fico vendo alguma coisa. E é duro ver que os vídeos que mais viralizam, que tem mais visualização, que, porventura, quem produz acaba fazendo porque é o que mais vai dar dinheiro para ele, não é vídeo de ensinamento, não é vídeo de alguma coisa. Geralmente é teólogo reage a fulano falando de tal coisa. Fulano reage a fulano reagindo que está reagindo ao fulano. E, gente, esses vídeos eu assisto, não vou negar. Não vou negar, eu vejo, porque é bom. A nossa natureza vai querer assistir isso. Mas não são vídeos de respostas saudáveis, muitas vezes. Tem poucos exemplos que a gente pode citar, que são pessoas coerentes, que trazem a luz da palavra. De cabeça na minha... Assim, vem só um exemplo que eu posso citar, que é o Vitor Fontana, talvez, que faz um conteúdo muito bom no YouTube, não foge das polêmicas, fala sobre todas elas e sempre à luz da Escritura. Mas muitas vezes os argumentos são rasos. As pessoas argumentam um pouquinho e já vão para o ataque pessoal. E isso acaba moldando a gente, porque a gente é uma sociedade que não é só moldada por aquilo que a gente aprende em casa, por aquilo que a gente aprende na igreja. A gente também é moldado por aquilo que está nas nossas redes sociais, pelo mundo que está à nossa volta.
E aí que fica difícil, porque o mundo à nossa volta muitas vezes não é o mundo cristão. Às vezes não é o mundo que tem a nossa moral, não é o mundo que tem nossos ensinamentos. E quando a gente se cerca de pessoas que vão ter essas atitudes contrárias àquilo que a gente enxerga, com aquilo que a palavra fala como a verdade, a gente vai entender aquilo como verdade. Porque esse é o exemplo que a gente vai ter. E não é esse exemplo que a gente deve seguir. Como eu falei, muitos querem ser usados, muitos querem servir. Mas poucos. E quando eu falo poucos, é poucos mesmo. A nossa comunidade, eu acho que é uma exceção em relação a isso. Poucos querem passar por esse processo de transformação. Muitos se contentam em ser um grão de café bonito exibido lá no canto da sala e exalando um certo cheiro. Para eles está tranquilo. Eu sou um vaso usado pelo Senhor lá no meu cantinho. Estou bonito ali, estou cheiroso. No bingo eu vou na igreja, a galera fala comigo, sou benquisto. Mas poucos aceitam passar por essa transformação. Aceitam passar por um moedor. Para Deus realmente mexer no nosso coração, mexer no nosso espírito, para que a gente faça aquilo que Ele quer da nossa vida. E é muito difícil a gente fazer isso, porque a gente tem que baixar nossa guarda para que Ele faça isso. Muitas vezes o nosso ego não deixa, a nossa arrogância não deixa. Muitas vezes aquilo que a gente acredita, as pessoas que estão à nossa volta, vão incentivar a gente não se despir daquilo que a gente tem de mal para Jesus entrar na nossa vida, para Jesus tocar nosso coração. No versículo 21 que eu li, Paulo ele traz uma esperança, né? Ele não fala só que tem vasos desonrosos, e ele não fala que para os vasos desonrosos esse é o fim. Ele fala que se a gente for purificado, a gente vai ser um vaso de honra para o Senhor. A gente vai ser algo que o Senhor vai querer usar e vai querer exibir. E tem um caminho para a restauração. Nos versículos 22 e 23 ele fala assim: fuja dos desejos do maligno, da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. E ele ainda completa no versículo 25 e 26. O servo deve servir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim que voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Paulo ali fala de conversas tolas e fúteis, mas ele também enfatiza que são essas conversas que acabam em briga. Deus não quer também que a gente saia nos grupos com nossos amigos, que a gente fale uma groselha ou outra, desde que não ofenda ninguém, obviamente. É normal a gente ter esse momento de descompressão da nossa cabeça, a gente ter esse momento de conversar sobre todas as outras coisas. Eu acho que ninguém aqui vive um dia que é 24 horas voltado para Deus, para a obra dele, e a gente não tem nem a presunção de fazer isso, porque a gente não consegue. A gente vai ter momentos que a gente vai estar falando alguma coisa, fazendo uma piada, estando ali com nossos amigos, fazendo alguma coisa que a gente gosta. E não é sobre isso que Paulo está falando. Mas a gente também sabe aquele espinho do nosso amigo. A gente sabe aquilo que a gente vai falar, que ele vai torcer o nariz, que ele vai pensar, dependendo do dia, se ele não tiver num dia bom, ele vai te responder de forma ríspida, você vai responder de forma ríspida, isso vai virando uma bola de neve e vai virar uma discussão. E tem muito, isso que é o pior, as pessoas também sabem isso no nosso dia. Elas sabem quando a gente vai estar num dia ruim. Elas sabem qual é o nosso espinho. As pessoas sabem como nos provocar. É fácil provocar a gente. E o difícil é a gente não cair na tentação de responder de forma ríspida, de responder com mansidão, de responder proclamando essa verdade. Isso pegou muito no meu coração quando eu estava estudando, quando eu estava falando sobre, escrevendo aqui meu esboço e tudo mais, porque eu por muito tempo tive essa postura. Em alguns momentos ainda tenho. Em casa minha mãe falava: nossa, você se acha o dono da verdade. E eu me achava mesmo muitas vezes. Mas a gente tem que entender que a verdade não está em nós. Não está no nosso coração. Não está naquilo que a gente acha. Está somente na palavra de Deus e naquilo que Ele deixou para a gente. É nessa palavra que a gente tem que
fazer nosso fundamento, criar nossas raízes. E é a partir daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, que a gente tem que se basear nisso aqui. Não é num post do Instagram, não é num shorts, não é no TikTok, é aqui que vai estar. Deus, Ele quer extrair de nós um aroma agradável. Até porque Ele faz essa transformação na gente. Ele não faria essa transformação por nós, por nada. Ele quer que a gente saia do grão e vire o pó para depois virar um café que é agradável para tomar, que vai te deixar acordado muitas vezes. Ser moído por Deus é se deixar disponível para ser usado. Ser usado de uma forma que muitas vezes você não imaginava ser usado. Eu nunca imaginei que estaria aqui na frente pregando, falando com vocês, ensinando a palavra de Deus. E posso dizer que nunca foi um anseio do meu coração, nunca tive essa vontade de falar, nossa, quero ser um pastor e estar pregando. A gente tem um exemplo assim aqui na igreja. Mas Deus me levou para esse caminho. E Ele me levou para esse caminho porque eu me pus disponível. Porque eu estava lá. Uma das minhas primeiras recordações de igreja, na verdade a primeira é uma que minha mãe sempre conta, mas a minha segunda... minha mãe ia no culto terça de manhã, na terceira igreja quadrangular, ali na Água Verde. E era uma reunião de oração das irmãzinhas do coque, da saia. Era forte lá. E eu era pequeno, não entendia muito. E minha mãe conta, né, que uma das primeiras vezes, o primeiro culto que ela foi, eu saí da cadeira e sentei no púlpito, assim, de frente para as pessoas, sentado, braço cruzado. Ela, cheia de vergonha, né, uma das primeiras vezes indo, eu lá na frente. E ela foi me tirar, a pastora falou, não, deixa ele aí. E outra lembrança que eu tenho, isso não é nada a cara do Giovanni. Enquanto as irmãzinhas estavam orando lá forte, descendo o espírito, parecia Pentecoste toda terça. Eu tapava o ouvido, gente. Eu não gostava da gritaria. E hoje, eu acho que se alguém imagina alguém gritando na igreja, sou eu. Chamando para loucura, para confusão. E eu não gostava disso, aquilo me incomodava. E eu lembro que tinha uma irmãzinha que vinha com óleo ungido, passava na minha testa, passava nos meus ouvidos. Senhor, faz ele parar de colocar isso, né? Parar de colocar as mãos. E eu continuava lá. E a gente continuou nessa igreja por um tempo, era só mais um lá, a gente não servia, a gente não fazia nada. A gente passou um tempo fora da igreja, onde eu não ia em lugar nenhum. E a gente caiu aqui. E quando eu falo caiu, realmente caiu de paraquedas, assim. A Cacá morava com o Lucas e com a Pri, eles vinham aqui. A gente tinha um bom testemunho de ver mesmo, ocular, da vida deles, como era a vida deles, e a gente decidiu se juntar aqui. E eu lembro que as primeiras vezes a gente era a irmã do Lucas e o namorado da irmã do Lucas. A gente não era conhecido aqui por essa comunidade. Mas com o tempo a gente foi ganhando nome. Ela foi sendo a Cacá, eu, Giovanni. Ela está servindo com as crianças, eu consigo servir com os adolescentes, a gente está servindo no Open. E em nenhum momento a gente sentou em casa e falou, quero servir naquela igreja. Quero fazer de tudo naquela igreja. A gente simplesmente, quando tinha oportunidade, estava disponível para aquilo que o Senhor queria que a gente fizesse, não para aquilo que a gente queria fazer. Muitas vezes a gente vai servir aqui quando a gente não quer servir. Às vezes a gente vai estar na escala e a gente queria estar em casa. Está tendo o jogo do Atlético agora aqui. Estava perdendo quando eu vim, mas está tendo o jogo do Atlético aqui. E o Giovanni do Antigo Testamento estaria no jogo do Atlético. Não estaria aqui. E foi assim no começo aqui. Mas Deus transforma a gente. Deus mexe no nosso coração e faz a gente mudar nossas prioridades. A gente focar naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente interessa nas nossas vidas. E conhecer essa pureza, conhecer a palavra, é um caminho. E é muito importante isso. Eu sou uma pessoa que detesto ler. Já confidenciei isso no Open, no nosso grupo de conexão. Eu não gosto de ler. Mas só para essa pregação, esse ano eu li 4 livros. Eu acho que se juntar os últimos 10 anos da minha vida, não dá 4 livros. E eu fiz isso com anseio de descobrir mais sobre a palavra de Deus, de aprender um pouco mais sobre a palavra dele, porque a gente nunca vai estar preparado. Essa semana o que mais me perguntaram é, você está preparado para domingo? Não. E até agora eu não estou preparado.
Eu estou seguindo o meu esboço, estou seguindo o meu roteiro, mas metade das coisas que eu falei aqui não está no meu esboço, não está no meu roteiro. É aquilo que Deus tocou no meu coração para eu falar. E esse é o verdadeiro legado. Quando a gente abre mão das distrações do mundo, quando a gente abre mão das discussões tolas e a gente permite que o Senhor purifique a nossa vida, que Ele transforme a gente de dentro para fora. Quando as pessoas chegam na gente e falam: nossa senhora, eu realmente vi transformação na tua vida. A gente não tenta buscar isso, a gente não tenta expor isso. E eu posso dizer isso sobre muitas pessoas que estão aqui. A gente realmente viu transformação na vida de muita gente que está aqui na igreja. E uma transformação silenciosa. Não foi uma transformação buscando aparecer, buscando os holofotes, mas sim uma transformação orientada ao coração de Cristo. Cristo, ele foi moído por nós, primeiro. Na cruz, ele se entregou para que a gente pudesse ser vaso de honra, para que a gente pudesse servir na obra dele. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi moído. Então ele vai moer nosso coração. Ele vai tocar naquele ponto que você não queria tocar. Ele vai bater na porta daquele teu pecadinho de estimação, que todos temos. E ele vai bater nisso. E vai da gente abrir o nosso coração para que ele entre, para que ele purifique, para que ele limpe o nosso coração. Ele não chama só a gente. A gente fala muitas vezes de chamado, que Jesus chama a gente, mas ele chama, ele capacita, ele dá oportunidade, ele dá pessoas para você servir. Que às vezes a gente responde o chamado, mas a gente não sabe o que fazer com ele. A gente não quer ser transformado para realmente seguir o chamado de Deus. Mas ele dá todas as ferramentas para a gente. E assim como o grão de café, que é o tema de toda a nossa série, né? Desde o começo a gente está com artes envolvendo isso. Assim como ele precisa ser moído para liberar seu verdadeiro aroma. Pô, quando a galera do café lá embaixo moe o café, sobe um cheiro aqui em cima, quando passa o café mais ainda. A gente também precisa passar por esse processo. E não vai ser uma vez que a gente vai ser moído e beleza, é nós. A gente vai ser moído diariamente, semanalmente, às vezes mais de uma vez por dia. A gente vai ser confrontado com essa verdade e com esse desafio. E como eu falei, a nossa natureza não vai abrir nosso coração para isso. Esse processo exige humildade, disposição e plena confiança no Senhor. A gente saber que aquilo que Ele vai fazer na nossa vida é o melhor para a nossa vida. Eu não sei o que é melhor para a minha vida. Deus sabe. Eu não tenho que sonhar os meus sonhos. Eu tenho que sonhar os sonhos que Ele sonhou para mim. Isso é muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque muitas vezes a gente bate a cara na porta. A gente fala: pô, Deus, estava tão perto. Sempre sonhei com isso a minha vida toda. Mas em algum momento você questionou se era isso que Deus sonhou para a tua vida? Se é isso que Deus queria que você... Esse caminho que Deus queria que você tivesse seguido? E tem muita gente que está acomodada, né? Está tranquilo ser um grão. Estou lá no cantinho, as pessoas me veem, me notam. E eu quero ganhar discussões. Tem pessoas que querem. Tem pessoas que não estão dispostas a baixar a guarda para isso. Mas um grão bonito está lá. Mas ele nunca vai ser usado por completo por Deus para aquilo que Ele quer para as nossas vidas, para aquilo que Ele sonha para a gente. E todo dia, como eu falei, todo dia Deus nos moe. Mas todo dia Ele nos pede para se entregar para Ele. Para se entregar para a nossa vida a Ele. E já partindo bem para o finalzinho, eu queria que a gente pensasse essa semana acerca disso. A gente está realmente disposto a ter o coração aberto e moído por Cristo? Mas realmente disposto. Não é só disposto no domingo à noite. É disposto de domingo a domingo, 24/7. A gente está realmente disposto? A gente quer que Ele tire as impurezas do nosso coração e que a gente proclame palavras de verdade, de bondade, de amor, às vezes de repreensão, mas com uma compreensão como plano de fundo,
pregando o arrependimento das almas, pregando o arrependimento do pecado. Ou a gente, quando vai para o feed, vai para o direct, vai para o stories, a gente só quer o confronto. A gente só quer postar aquele stories que você sabe que vai cutucar certa pessoa. É isso que a gente, como indivíduo, a gente quer? Porque a gente, como igreja, a gente não faz isso. Eu acho que todo mundo aqui que faz parte da comunidade concorda. Mas será que a gente, como indivíduo, como pessoa física, a gente quer refletir isso na nossa vida? A gente quer ser conhecido como o crente que trata com todo mundo? Ou a gente quer ser conhecido como o cristão que revela realmente a verdade? O cristão que leva o legado do Evangelho, o verdadeiro legado do Evangelho para a vida das pessoas. E deixar que o Espírito haja em nós, esse é o verdadeiro legado. É isso que Deus quer na nossa vida. É isso que Paulo tentou deixar para Timóteo. O essencial na nossa vida não é o quanto a gente fala, não é o quanto a gente briga, muito menos quantas discussões a gente ganha, mas o quanto a gente deixa ser moldado nosso coração e nosso espírito pelo Senhor. Eu vou orar.